Um dos exames mais temidos pelos homens é aquele que ajuda a diagnosticar o câncer de próstata. Muitos ainda têm preconceito e acabam fugindo dele. O problema é que isso pode trazer uma série de complicações para a saúde, principalmente porque quanto mais cedo for diagnosticado, maiores são as chances de cura da doença. Aqui no estúdio eu converso com o médico urologista Humberto Montoro. O doutor Humberto estava falando para mim aqui que às vezes ele nem consegue marcar a consulta, né? Outra pessoa que precisa marcar, né, doutor? Não, na verdade é o seguinte, né? Existe esse preconceito em relação ao toque que você chamou a atenção logo no início aí da entrevista. Isso tem, essas campanhas, essas entrevistas que são divulgadas, tem diminuído um pouco. Mas muitas vezes quem marca a consulta não é o homem espontaneamente, é a mulher que obriga, não, você tem que fazer o exame, né? Essa coisa que é importante. Por que é importante? O câncer de próstata é uma doença traiçoeira. Ela não dá nenhum sintoma no início. É aí que mora o perigo. Você consegue curar a doença em mais de 90%, desde que você pega ela no início. Mas só que ela não dá sintoma. Então, se o homem, eu não estou sentindo nada, eu não vou no urologista. Não é por aí. Você tem que fazer exame preventivo, né? Nós chamamos prevenção de uma forma até meio errada, assim, não errada de tudo, que você não consegue prevenir para o indivíduo não ter câncer. A prevenção vai pegar a doença no início. Então, qual é a recomendação hoje da Sociedade Brasileira de Urologia? Se você tem história na família de câncer de próstata, você tem que começar mais cedo. Por quê? Se eu tenho um parente de primeiro grau, eu tenho 2 vezes mais chance. Se eu tenho 2 parentes, eu tenho 6 vezes mais chance. Então, aumenta muito. Então, se tem história na família, se é da raça negra, se tem obesidade, tem que começar um pouquinho mais cedo, que o câncer é mais agressivo nesse tipo de indivíduo. Se não tem história na família, não está nem desse grupo de riscos, você pode começar a fazer essa avaliação a partir dos 50 anos. E essa avaliação é feita como? Né? Muita gente, eu faço aquele exame do sangue, é o famoso PSA, né? Que é um bom exame, só que ele não é câncer específico. O que eu estou querendo dizer com isso? Você pode ter câncer com esse exame normal, como ele pode estar alterado e também não ser câncer. Ele é um bom marcador, dá uma ideia, mas para você tranquilizar o paciente, você tem que associar o toque retal, esse exame que você falou no início. Por que o toque retal é tão importante assim? Porque existe 20% de câncer que é diagnosticado só pelo toque retal e não pelo PSA. Como existe, né, câncer de próstata com PSA normal, então você tem que ter os dois. O que passa não fica no outro. E quando é que se dá o diagnóstico? É a biópsia. Se eu tenho dúvida, eu fiz um toque. Outra coisa que tem que desmistificar, o toque é um exame que dura alguns segundos, dura 10, 15 segundos. Então não é um exame com grande desconforto, né? Então é um exame que dura alguns segundos e que o urologista vai atrás. O câncer da próstata ele dá na periferia da próstata. Então com o dedo ele consegue sentir ali a periferia, ver se tem alguma irregularidade, se tem algum nódulo. Então isso que vai chamar atenção para disparar os exames a seguir. Então, eu indico biópsia quando? Que eu tenho alteração do PSA persistente e tem alteração no toque. Então, esse indivíduo vai para a biópsia que vai confirmar se tem ou não a doença. A biópsia é uma amostra? Tira uma amostra. Essa biópsia é feita junto com a ultrassonografia transretal, e o ultrassonografista, com uma pistolazinha, com uma agulha, ele tira vários fragmentos de todas as zonas da próstata. O fato da displasia ou a próstata aumentada, melhor dizendo, significa que é um indicativo para um câncer ou está dentro da normalidade? Então, a história natural do envelhecimento, a próstata tende a crescer, que chama hiperplasia, que é a doença mais frequente da próstata. O câncer aparece independente da hiperplasia, pode aparecer em próstatas pequenas, próstatas normais até de tamanho. Então tem que ir atrás, são doenças diferentes. Uhum. Existe algum sinal, né, aparente que o homem possa desconfiar que está acontecendo alguma coisa errada, uma dor, algum sinal? Então, para o câncer não. Para o câncer não tem nenhum sintoma na fase inicial. Os sintomas bastante frequentes do crescimento da próstata é aquele indivíduo que começa a acordar mais de 2 vezes à noite, ele percebe que o jato urinário está ficando mais fino,
ele urina, mas tem a sensação de não esvaziar completamente a bexiga. Às vezes ele tem sintoma de urgência, se ele não correr é capaz de molhar a roupa. Então esses sintomas é clássico de uma obstrução da próstata. Quando o câncer chega nessa fase, provavelmente já está avançado, né? Então nós temos que diagnosticar o câncer numa fase inicial onde o indivíduo não tem nenhuma sintomatologia. Agora, isso não é o final de tudo, tem tratamento, não é? O câncer de próstata se cura em mais de 90% dos casos, desde que você pega numa fase inicial. Né? Fase inicial significa o quê? Que a doença está restrita à próstata. Que eu posso fazer um procedimento que eu vou tirar a glândula toda, incluindo o tumor. Se o tumor já ramificou, que já deu a metástase, que é chamada, eu não vou conseguir curar esse indivíduo. Então o objetivo de você tratar é pegar a doença no início. Isso independente de idade. Tem pessoas com 40 anos, 30 anos que têm câncer de próstata? Não, abaixo dos 40 é raríssimo. Raríssimo. Né? A gente não orienta nem fazer essa prevenção antes dos 40 anos. Se tem história na família, se faz. Há uma perspectiva de, agora 2018, nós temos aqui no Brasil em torno de mais de 60 mil casos, novos casos. Né? Então tem uns dados estatísticos mostrando que a cada 7 minutos se faz um diagnóstico de câncer de próstata. Então, é bastante. Né? É uma doença que se cura com remédio ou só com cirurgia? É uma doença que se cura com cirurgia, você extraindo a doença junto com a glândula. Existem outras alternativas para se tratar. Por exemplo, o indivíduo às vezes tem um risco cirúrgico elevado, ou ele pessoalmente, eu não quero operar. Então existe radioterapia, braquiterapia, são tratamentos alternativos que pode curar também a doença. E pode trazer solução mesmo? Definitivo? Definitiva também. Só que quando eu comparo esses métodos de radioterapia com a cirurgia, a longo prazo a cirurgia é melhor. Então a melhor forma de abordar é você pegar a doença numa fase inicial. Aí o paciente precisa ser preparado, internado, é uma cirurgia, né? Sim. É uma cirurgia, tem que ter todo um preparo, porque você vai operar indivíduo sempre depois de 50 anos ou mais. Então você tem que fazer avaliação cardiológica, avaliação anestésica, todos os exames pré-operatórios, para o indivíduo não ter riscos. Depois de 50 anos é difícil um paciente que chegue lá 100%, né, para fazer a cirurgia. Não, controle de pressão, cardíaco, diabéticos. Acima de 50 aparece uma série de doenças. Então, você vai levar em consideração, quando você vai definir o tipo de tratamento, as condições clínicas do paciente. Qual a recomendação? Se esse indivíduo tem uma perspectiva acima de 10 anos de sobrevida, você vai indicar a cirurgia. Se é um paciente muito moribundo, que não tem essa perspectiva, às vezes é melhor você nem tratar. Tratar de uma forma paliativa. Existem tabus, né? São descritos em consultórios, em conversas, pessoas com tendência ou com histórico genético na família, que deve-se evitar andar a cavalo, bicicleta. Isso existe? Existe alguma relação entre a doença e vamos dizer assim, esse gosto pelo esporte, andar de cavalo ou bicicleta? Nenhuma, Miguel, nenhuma. A única coisa é que, por exemplo, se você anda de bicicleta, pedala muito ou anda a cavalo, quando você for fazer o PSA tem que tomar cuidado, porque ele pode estar alterado. Então o PSA se altera na pedalada, porque massageia a próstata ali, se fizer um toque retal e logo a seguir você coletar o exame também pode dar alterado. Então isso não interfere absolutamente, nem leva à produção do câncer. Então, Mas no consultório, na hora do exame, é necessário esclarecer. Se você é ciclista, você pedala muito, você anda muito a cavalo, isso pode trazer uma diferença. No exame do PSA, mas não esse tipo de indivíduo que pedala ou cavalga, ele não tem mais chance de desenvolver câncer de próstata de forma alguma. Agora, uma vez instalado, diagnosticado, ele é adepto ao esporte. Ele pode continuar o esporte dele? Tranquilo. O indivíduo operou, seguiu o regime do pós-operatório, para evitar aqueles esforços para evitar uma hérnia, alguma coisa qualquer, e depois vai ter vida normal, completamente normal. Agora, nós nascemos com a próstata. Sim. Mas vamos fazer uma cirurgia, vamos tirar a próstata. Quais são as mudanças na vida do cidadão? Vamos fazer um comparativo. A mulher tem o útero e o homem tem a próstata. Qual a função da próstata? A próstata, ela participa da fecundação.
O espermatozoide, que é produzido no testículo, se ele chegasse no meio vaginal sem a proteção dos líquidos prostáticos, ele morreria. Então ele protege, ele facilita a fecundação. Então a próstata tem uma função da fecundação. Depois que o indivíduo não vai ter mais filho, é um problema também. A mesma coisa acontece com o útero. Só que, eu não quero ter mais filho, vou tirar a próstata para evitar o câncer. Só que é uma cirurgia que pode ter algumas complicações, que são muito temíveis, principalmente no homem, numa fase sexualmente ativa, que seria a disfunção erétil. É uma das complicações. Nós sabemos hoje que essa complicação é maior nos indivíduos de uma idade mais avançada. O indivíduo mais jovem tem uma incidência menor. Uhum. Então, essa questão do indivíduo fazer a cirurgia de próstata e a disfunção erétil, ela tem uma correlação? Existe. E tem meio de tratamento? Tem. São as duas complicações. Essa disfunção erétil é outra complicação importante, que hoje, com a melhora da técnica cirúrgica, é uma incidência muito pequena, que é a incontinência urinária. Porque a uretra, o canal do xixi passa por dentro da próstata. Se eu tiro aquilo ali, eu vou ter que anastomosar a bexiga com a uretra lá. Então, nessa anastomose pode ter algum problema da continência. Mas essas duas complicações podem ser tratadas num segundo tempo. A disfunção erétil. Hoje temos medicamentos que são facilitadores da ereção. Caso o indivíduo fique com uma sequela mais severa que não responde aos medicamentos, você tem a prótese peniana que resolve. Como diz no popular, vai ficar melhor do que antes. Agora, doutor, tirando o tabu, as famílias, os homens estão preparados, os homens mais modernos, que a gente passou por tantas modificações na nossa vida social, os homens de hoje são diferentes dos de ontem, eles estão procurando mais o consultório, sem tabu? Tem. Inclusive, eu recebo às vezes no consultório pacientes jovens que lê, que vê alguma coisa pela internet, olha, eu quero fazer o preventivo. Não está na faixa etária de fazer, a gente explica. Então tem uma preocupação maior. A resistência maior ainda é pelos tabus antigos, Os indivíduos de mais idade têm uma certa resistência em fazer isso. Mas isso tem mudado, porque a família fica em cima. Mas isso continua? Ou foi pior no passado? Foi muito pior no passado. Quando começamos essas campanhas pela sociedade, aqueles Novembro Azul, aquela coisa toda, diminuiu substancialmente, mas ainda existe. Conversamos com o doutor Humberto Montoro, ele é urologista. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Pauta Especial fica por aqui, voltamos no nosso próximo encontro, sempre às 11h30 da manhã. Até lá.